Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast sobre resíduos do jornal Água e Ambiente. É já o nosso terceiro episódio, o nosso terceiro podcast sobre resíduos. E o tema será a recolha seletiva de biorresíduos. Será um warm-up do nosso segundo fórum de biorresíduos que organizamos no dia 19 de junho no Porto, com o nosso parceiro Porto Ambiente. Dizer-vos que para hoje temos os seguintes dois motes em cima da mesa. Primeiro mote, a recolha obrigatória de biorresíduos, a recolha seletiva obrigatória pelos municípios, entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2024. Os planos para a sua recolha estão espelhados nos planos multimunicipais, intermunicipais e municipais de ação, os PAPERSUS. Por estes dias, as afinações nos PAPERSUS, por força das orientações da Agência Portuguesa do Ambiente e da ERSAR, ocuparão certamente os técnicos das autarquias. Mas importa começar a mergulhar nas operações de recolha propriamente dita. Pôr a mão na massa, o tempo urge, as metas são para amanhã, o atraso é grande. Nem mesmo as três grandes entidades gestoras que em Portugal lideram os esforços na recolha seletiva de biorresíduos estão confortáveis em matéria de resultados face às metas. E falo das Cascais Ambiente, também Ambiente e Porto Ambiente. Nas restantes inúmeras entidades, no país todo, está quase tudo por fazer. E a questão para este primeiro mote é a seguinte: como é que vai o país alcançar as metas de recolha seletiva e valorização de biorresíduos? Uma questão simples, diria eu, com ironia quanto baste. Temos para isso aqui hoje o João Pedro Rodrigues, nosso residente, CEO da GIB Engineering, e também o professor João Levi, nosso convidado. O Paulo Praça, hoje, o impedimento de última hora afasta-o aqui deste nosso podcast. E começo pelo João Pedro Rodrigues para esta questão, uma questão tão simples quanto esta. Como é que vamos cumprir estas metas? A questão é de facto simples, a resposta é que talvez nem tanto, como penso que todos estaremos de acordo. A resposta muito simples é como é que vamos chegar com muita dificuldade, parece-me, neste momento. Tal qual como o João disse na sua introdução, e isso parece ser um facto, mesmo os municípios que já há algum tempo iniciaram as suas atividades de recolha seletiva de biorresíduos, digamos de uma forma alargada à população em geral, não falo apenas de sistemas de recolha seletiva de biorresíduos em grandes produtores, tipo o setor Horeca, manifestam alguma dificuldade em, ao fim e ao cabo, talvez natural, conseguir, enfim, atingir os níveis de recolha seletiva de biorresíduos em termos da sua proporção, que são determinados pelas nossas obrigações comunitárias e pelas metas que também cada um dos sistemas terá que cumprir. Eu diria que, respondendo mais diretamente à sua pergunta, deixando por uma segunda volta depois um aspecto que penso que será colateral, mas muito promoverá a recolha de biorresíduos, penso também porque o professor João Vitor também irá referi-lo, diria que a resposta correta será como vamos atingir, certamente como uma mistura de diferentes processos de recolha, ao fim e ao cabo, em diferentes sistemas, se calhar mesmo dentro do mesmo sistema municipal ou intermunicipal ou multimunicipal, terão que conviver diferentes formas de garantir essa mesma recolha seletiva, avaliando, e isso é de facto talvez um aspecto mais crítico, avaliando aquilo que são os resultados em termos quantitativos e qualitativos das experiências ou das operações que já estão hoje em curso. Portanto, certamente soluções de recolha porta a porta, soluções de recolha de proximidade dedicada, soluções de recolha mista, tal ou corre-recolha, como neste momento a Cascais Ambiente ou a Trata ao Lixo está a implementar, são possíveis e plausíveis, bem como, naturalmente, também como sabemos, com a promoção de sistemas de compostagem comunitária e de compostagem doméstica. Aí, diria que com a dificuldade ou com a necessidade de poder quantificar de uma forma mais ou menos rigorosa aquilo que é o desvio/valorização de biorresíduos que decorrerá por essa via. Portanto, eu diria a forma de dificuldade grande, temos que crescer muito rapidamente, mesmo aqueles que estão à frente ainda estão muito atrás, para não falar de todos os outros que ainda estão por começar. E, portanto, desse ponto de vista, sem dúvida nenhuma. Em segundo lugar, para resumir, de facto, esta necessidade, com certeza, de haver uma mistura de diferentes... Admito que não seja hoje possível dizer one fits all, ou seja, não poderá haver um sistema universal, se calhar, válido para todo o território, mas a convivência de diversos sistemas terá que ser necessária
Para isso, é extraordinariamente importante aquilo que o João há pouco referiu e aquilo que vamos ter também no nosso segundo seminário de biorresíduos, no dia 19, comparar resultados e perceber que objetivos quantitativos e qualitativos conseguimos obter de cada método para poder ir afinando e ajustando os nossos sistemas. Ouvi. A questão é mesmo de juntar, misturar vários sistemas, várias metodologias de recolha de Eu acho que o biorresíduos. João Pedro é um otimista, porque a minha resposta é: não vamos conseguir. Atingir as metas. Não vamos conseguir as metas, por várias razões. As nossas metas de valorização de biorresíduos e de multimaterial, porque não podemos separar umas das outras, para além de terem metas extremamente elevadas estabelecidas pela diretiva, em Portugal ainda as aumentámos mais. Se nós falávamos de 65% de biorresíduos em 2035, de acordo com estas orientações da APA para os PAPERSUS, estamos a falar em 65% e em 70% em 2030, o que é de um irrealismo completo. O outro aspecto da valorização que está intimamente ligado é o do desvio para aterro. Portanto, os tais 10% em aterro que a APA considera para 2030 considera 14%. Ora, se nós fizermos contas de matemática, por mais contas que fizermos da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, mesmo que biorresíduos e multimaterial sejam 80%, mesmo que eu recolha 80% disso, e mesmo que consiga que o refúgio seja apenas de 10%, se somarmos aos 20% que não entraram, mais os 20% de resíduos indiferenciados, temos um valor entre os 35% e os 42%. Ou seja, julgo que aqui o nosso problema continua a ser o problema português. Nós somos um país de poetas e queremos manter este país de poetas. Nós fugimos da realidade. E a realidade é que é muito difícil chegar a essas metas e por isso devíamos olhar para os exemplos internacionais. Os exemplos internacionais são muito claros, muito claros. Dizem-nos que só conseguiram atingir as metas aqueles países que têm recolha porta a porta de multimaterial e de biorresíduos e que têm incineração para a fração resto. E que têm, portanto, eu já disse, um sistema tarifário apoiado no peito em que penaliza seriamente aquele que não faz a triagem. Isto diz-nos os exemplos internacionais. Ora, Portugal, com a nossa mania de inventarmos e de cada um achar que tem as soluções, e eu tenho visto, ao dialogar com muitos municípios, que nos dizem: pois nós sabemos isso, mas aqui o que vai funcionar é isto. E é esse problema que está a falhar. É porque, sendo os exemplos recolha porta a porta, é isso que temos que fazer, recolha porta a porta. Não é continuar com recolha à proximidade, porque nós sabemos que é mais simples e mais económica. E por isso temos que ir mesmo para a porta a porta. Em seguida, também nos dizem: atenção, toda a gente tem o coração à esquerda e a carteira à direita. Como sempre referi, dizem em França há muitos anos. Ora, isso significa que enquanto não nos custa, todos somos ambientalistas. Assim que nos custa, a gente já deixa de fazer. E, portanto, temos que ir à carteira. Sim, senhor. E temos que penalizar para conseguir. Portanto, em síntese, acho que não vamos conseguir e acho que, ou se fazemos benchmarking, como fazem as empresas, para seguir os exemplos internacionais, ou então não chegamos lá. João Pedro, partilha desta visão que se poderá chamar pessimista ou realista? Não, eu partilho essencialmente, já antecipava que fosse um comentário que o professor iria fazer. Eu partilho muito da visão que claramente que a aplicação efetiva dos PEITs beneficiará de forma muito significativa estes resultados da recolha assertiva de biorresíduos, mas também, como diz o professor várias vezes, desde que precedida de uma atualização dos tarifários, de forma que o PEIT não seja visto como o sistema que vem trazer o custo real. Não, temos primeiro que cobrar o que é devido, com todas as evoluções tarifárias que sabemos que estão a acontecer. Para mudar o peito. E a seguir, de facto, acomodar uma forma de quem justa, digamos mais, premiar, de facto, a quem conseguir, de facto, essa separação. Eu só não estou, isto claramente de acordo com o que o professor João Levi acabou de dizer, eu só não estou
totalmente de acordo, não é totalmente de acordo. Eu quando olho para este mix de diferentes formas de assegurar a recolha de biorresíduos, a minha angústia, enfim, se posso ter alguma, é precisamente pelo enorme desafio que temos pela frente, admitir que, de facto, uma recolha de proximidade ou uma recolha, digamos, corre-recolha, como a Trata ao Lixo está a desenvolver, não sendo, porventura, a forma mais adequada, porventura, de atingir um determinado nível de qualidade e, de facto, não seguir exatamente aquilo que é o top, que possam ser, de facto, outros exemplos de experiência internacional. Existem, ainda assim, alguns exemplos deste tipo de formas de recolha e, acima de tudo, parece-me aquele que poderá mais rapidamente, em escala, de uma forma bruta, dar um salto quantitativo. Admito que possa ser um sistema de transição. Obviamente, eventualmente, num momento subsequente, podemos evoluir para outro tipo de sistemas. Obviamente que isto sempre sujeito ao nosso, como é que o professor disse, do nosso lado direito, a nossa carteira, desde que isto seja tudo acomodado. Agora, concordo a 100% que pode ser, diria, será muito, muito difícil, de facto, assegurar estes níveis, e diz muito bem, não só da recolha de biorresíduos, mas também das recolhas multimaterial, não só apenas de embalagens, mas vimos objetivos de recolher 100% dos plásticos todos produzidos. De facto, assim, de repente, parece uma coisa difícil, digamos assim, para quem está a 20 e poucos % à data de hoje. Portanto, fazerem um trajeto tão rápido em tão pouco tempo pode ser, de facto, muito difícil. Admito claramente que a aplicação do PAIT, do pagamento em função daquilo que se produz, seja exatamente uma forma de acelerar, de uma forma muito significativa, este cumprimento de metas. Sabemos que o PAIT, de algum modo, estava previsto também para entrar mais cedo, agora, de algum modo, foi protelado. Pelo menos no que respeita à população em geral, admito que seja uma decisão, digamos, resultante de uma avaliação das condições existentes, na verdade, mas quero crer que se fizermos alguma aceleração na transição desses processos, claramente que teremos melhores resultados. Portanto, corre-recolha, peito. E o corre-recolha não pode ser, a curto, médio prazo, uma solução para ganhar escala? Oi, João Bel. Isto aqui é uma questão. Eu por acaso, há pouco tempo revisitei uns programas do Medina Carreira. E diz assim, eu não quero ser o Medina Carreira do ambiente. Infelizmente, porque o homem é extraordinário. O homem ensinou-nos imensa economia. Mas o homem era pessimista e deixava... E era advogado. E também tinha um curso de economia, não, tinha que ter economia, porque de facto sabia muito e ensinava-nos muito. Mas ficava um bocadinho pessimista. Eu não quero ser, eu sou engenheiro. E o que eu quero dizer é, eu não quero ser pessimista, eu quero ser realista. E o realismo não passa por suponhamos. Por exemplo, o exemplo que foi dado dos sacos, agora chama-se corre-recolha, não é? Nós somos ótimos a inventar nomes. Os países nórdicos já o têm há muito tempo. Contactados os países nórdicos, eles disseram assim, nós fomos para este sistema porque a mão de obra aqui é muito cara. E, portanto, como a mão de obra é muito cara, nós fomos para sistemas totalmente automáticos para fazer o trabalho que nos permite não ter essa mão de obra tão cara. Ora, como sabemos, infelizmente, em Portugal a mão de obra não é tão cara, mas fomos para esses sistemas. E já estamos talvez a iludir-nos um bocadinho com a estatística. A estatística é tramada e a matemática também, porque quando lemos nos jornais, ainda há 3 dias ou 4 dias, um dos municípios dizia, um dos temas que há pouco até foi referido, dizia, aumentámos 30%, e 30% é uma coisa bonita, se nas nossas empresas tivermos 30% de lucros, é extraordinário. Mas 30% de aumento de biorresíduos, quando estamos em menos de 10%, são 3%. Portanto, estamos muito longe. Ora, nesses sistemas, o melhor indicador não é o que eu valorizo. O melhor indicador é aquilo que eu deixo enviar para a aterro. Portanto, quando se faz a questão, e quanto é que estão enviados para a aterro, é que esse número nunca vai abaixo dos 45%. Não vai abaixo dos 45%. Como sabe, começámos, andávamos nos 55%, no PESU 2020, não é? No PESU 2030 também andávamos nos 55%, nós nisso somos uns homens estáveis. E agora? Será que baixamos? Quer dizer, nós temos que baixar de 55% para 10%. E por isso,
eu volto a dizer, não sou pessimista, sou realista, quer dizer que sigo o benchmarking, que é aquilo que é importantíssimo da nossa empresa, em vez de ficarmos invejosos do que os outros conseguiram, devemos ver, epá, como é que eles conseguiram melhores resultados. E, portanto, os melhores resultados deles foi dessa forma. O que é preciso? É preciso que, neste momento, os municípios ganhem muita coragem e avancem com soluções que lhes poderão custar votos. Porque nós sabemos que este custa votos. Vários presidentes da Câmara já me disseram várias vezes, epá, o professor é muito fácil, está aí a dizer umas coisas, mas quem está aqui no dia-a-dia a tomar café com os municípios somos nós. E eles têm razão, porque custa votos. Mas como diz o João Pedro, e bem, nós temos que aumentar a taxa de cobertura. As taxas de cobertura não podem continuar nos 50% e 60%. Portanto, nós temos que, por um lado, aumentar as taxas de cobertura. Vai custar votos. E a seguir, temos que mudar para o sistema peito. Vai custar confusão, mal-estar, as pessoas não gostam de mudanças e, portanto, vão sentir. Mas é preciso avançar. E o João Pedro diz que é preciso mudar primeiro a tarifa para que depois um peito não fique penalizado, porque afinal isto tudo aumentou por causa deste novo sistema. Só repito aquilo que o professor nos tem dito. E há condições para mudar, começar por aí? Fazer isto de um momento para o outro. Sim, senhor. E os municípios, se pusermos a mão no pulso dos municípios, o que é que sentimos? Os municípios são aqui uma pedra fundamental neste processo. Estão animados, estão mobilizados. O professor esteve certamente mais envolvido na preparação de vários papéis SUS nos últimos tempos, portanto saberá certamente dar talvez uma opinião mais fundamentada, mas eu não vejo nenhum município, daqueles que tenho falado, que não tenha identificado este problema no seu radar. Não há ninguém que não tenha identificado este problema no seu radar. O tema está na velocidade ou na capacidade de resposta a este problema, que eu aí acho, aí andamos a duas velocidades, ou seja, o PERSU 2030, a APA, enfim, totalmente no PERSU 2030 e enfim, no recente documento de aplicação das metas até 2030 pelos municípios e pelos sistemas multimunicipais, parecem andar a uma velocidade de implementação diferente daquela que sinto, não sinto, não da conversa que tenho com os municípios, mas daquilo que vejo. Ou seja, para chegarmos àqueles pontos, obviamente que não há praticamente município nenhum do país que não esteja, de algum modo, a fazer os seus próprios processos, mais piloto, menos piloto. Mas aí estou como uma professora, isto não vai com piloto, ou vai em forte e feio, ou então não conseguimos atingir. Portanto, eu diria que os municípios estão certamente conscientes do tema, mas acho que claramente ainda estamos num nível de velocidade de preocupação, velocidade de resposta bastante diferencial do que aquela que a administração prevê e aquilo que os municípios estão a pensar por colocar no terreno. Mas, se calhar, o professor... Tem essa impressão? Não, ouça, tem toda a razão que o que está a dizer. Mas eu vejo aqui três problemas. Um é essa velocidade baixa. A velocidade baixa. Diferencial. A velocidade diferencial. É uma velocidade, mas é isso que eu lhe digo. E o que é que se pode fazer para mobilizar? O que é que se poderia fazer para mobilizar, assim, rapidamente os municípios? Dinheiro. O dinheiro, o velo Natal, infelizmente, é o que faz. Lembra-se há muitos anos o Valente Oliveira, quando queria que avançassem os planos diretores municipais. Ele fez sair uma coisa que disse que de maneira nenhuma, não foi ele que fez sair, em que haveria financiamentos para os municípios que tivessem planos diretores. Mas depois disse, não, nós de maneira nenhuma dissemos isso. É óbvio que fez sair essa verdade. E toda a gente acelerou logo os planos diretores para conseguir dinheiro. Aqui é a mesma coisa, quer dizer, nós temos que levar os municípios a compreender a necessidade. E essa necessidade tem que ser um bocadinho ajudada com o velo metal. Havia que ter uma proposta na manga para... Financiamentos possíveis a quem já tivesse os papéis SUS, financiamentos progressivos à medida que fossem sendo obtidas as metas. Mas, e porquê é que os municípios não apresentaram... Os municípios não têm... Mas os papéis SUS permitia-lhes, a apresentação permitia-lhes utilizar os avisos, concorrer aos avisos, mas mesmo assim, nem assim... Esse é um aspecto muito engraçado, porque não tem graça nenhuma, que é as pessoas, tal como em Portugal, nós temos 99% de pequenas e médias empresas, mas só se fala daquele menos de 1% das empresas, não é? Nos municípios temos 308 e só falamos sempre dos mesmos 6 ou 7. Ora, há municípios muito pequenos, municípios que não têm técnicos,
Quer dizer, não tem técnicos. Neste momento, municípios com quem eu vou conversando, os técnicos não fazem outra coisa senão responder aos formulários e aos papéis que a APRSAR lhes enviam, mais as CCDRs, tudo mais. Quer dizer, nós temos que compreender que não podemos enviar tantos formulários para ser preenchidos e tantos papéis para ser preenchidos, porque eles depois não fazem o mais importante, que é a gestão. Portanto, temos aqui um problema de escassez de recursos económicos e humanos nos pequenos municípios, e pequenos municípios é tudo aquilo com menos de 50 mil habitantes, que são muitos, e 50 mil habitantes é à escala portuguesa, não é? Lembra-se aquele livro que havia do americano, que era Small Dams, pequenas barragens para obras públicas. Nós comprámos todos, porque era um livro que se dava na hidráulica, só que os small dams deles são as nossas big dams. É uma outra escala. É uma outra escala. Não é? Ora bem, nós vamos avançar. Dizer antes, 19 de junho, uma data muito importante, organizamos o segundo Fórum Biorresíduos no Teatro Campo Alegre, no Porto, com o Porto Ambiente. Vai ser uma oportunidade única para desenvolvermos todos os assuntos que estamos aqui a focar neste nosso terceiro podcast. E avançamos então para o nosso segundo mote, diz respeito ao biometano. O plano de ação para o biometano aposta nos seguros para a produção de biometano, é a prioridade. Além de assumir um papel estratégico na descarbonização da economia nacional, a cadeia de valor do biometano gera ainda um outro produto, o digerido, que pode ser utilizado na agricultura enquanto fertilizante ou corretivo orgânico e que possui valor comercial como biofertilizante após tratamento, maturação. Quando falamos na valorização orgânica de biorresíduos, em que devemos apostar? No composto ou na produção de biometano? Este é o nosso mote. Esta é uma questão também que está a entrar e que deixa os próprios seguros a pensar como é que vamos gerir isto, se estamos a fazer biometano, vamos fazer composto, ou se podemos fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu passava a palavra ao João Pedro para iniciar. Muito obrigado. Eu diria, se calhar, como ponto só de, uma vez que me compete, que se calhar seria melhor o professor, mas pronto, de qualquer forma, tentarei introduzir o tema. Diria que não há da forma como a questão é colocada, parece que existe um conflito entre uma e outra, não é exatamente assim. Ou seja, o que podemos eventualmente estar-nos a referir, se calhar colocando a questão, entre optar por processos de valorização orgânica por estritamente aeróbios, por compostagem, ou por processos de valorização orgânica por via anaeróbia, que produzem, de facto, biogás, um precursor do biometano, mas que muitas vezes, aliás, em todas as instalações em Portugal, essas unidades de gestão anaeróbia, seja de fração indiferenciada ou de fração orgânica recolhida extrativamente, o digerido, portanto, o há pouco aqui também era referido, é submetido a um processo subsequente de compostagem aeróbia e também gera composto. Portanto, não há propriamente assim um antagonismo entre composto e biometano. Mas, de qualquer forma, tentando responder à sua questão e, se calhar, focando um pouco, porque também há no Plano Nacional de Ação para o Biometano um pouco a defesa, ou pelo menos a discussão da possibilidade, de facto, o digerido ser aplicado diretamente na agricultura, portanto, não introduzindo, não sendo necessária ou evitando esse processo de compostagem aeróbia. A razão para isso é perceptível, porque obviamente que é uma fração, é uma operação unitária que encarece, obviamente, as instalações, naturalmente. Há, de facto, também do ponto de vista ambiental, alguma perda de nutrientes, porque, obviamente, este digerido tem um conjunto de nutrientes, nomeadamente a fração líquida, que, enfim, que nas instalações hoje atuais vão a um equipamento de desidratação, para separar a fração sólida da líquida, a líquida cede para tratamento e para etar, e acabou. Okay? Algumas instalações por esta Europa fora, lembro perfeitamente até de uma instalação que visitei algumas vezes na altura, quando estivemos a lançar estes projetos, na Alemanha, mas certamente mais do que uma, de facto, mas também eram instalações que estavam muito inseridas no meio rural, essencialmente. O digerido, por cisternas, era transportado e descarregado alegremente, espalhado alegremente nos terrenos agrícolas e funcionava como um fertilizante. Sem mais operações. Sem mais nenhuma operação. Cá em Portugal eu suspeito que esteja proibido. Ok? Pronto. Portanto, isto é proibido. Não está proibido, mas é natural que venha a sofrer alterações. Agora, eu diria que para que isso aconteça, e se calhar para não monopolizar a questão,
Diria que uma das questões será certamente a questão da higienização do produto, ou seja, certamente em qualquer circunstância, para permitir esse tipo de utilização, que se há que assegurar que de facto tudo que é patogénico está eliminado e por isso um conjunto de condições têm que ser asseguradas e nessa instalação isso existia. Estaria a 100 graus mais do que um determinado período de tempo para garantir de facto que esse produto poderia ir para os solos sem problemas de disseminação de micro-organismos patogénicos. Isso seria possível. Portanto, hoje não é possível, pode-se abrir essa discussão, obrigará certamente uma interação também não só com o Ministério do Ambiente e o Ministério da Agricultura, para perceber se isto não é uma... É natural, até porque há uma aposta claríssima nos gases renováveis. Claro que sim. Que é a única forma de descarbonizarmos o gás natural que precisamos. Eu só deixaria então para uma segunda volta, certo. De facto, a outra questão o equilíbrio entre digestão anaeróbia versus compostagem. O que acrescenta? Só posso acrescentar confusão, não é? Aqui para já, deixe-me dizer, João Pedro, trate-me por João Levi, porque está bem. Eu sei que sou idoso, mas também já não sou assim tanto. Não, mas não é? O professor é sempre o professor, é sempre um bocadinho difícil. Mas do Valadares Tavares, que foi o meu mentor, eu dizia-lhe que um dia destes eu ultrapassava, porque tendencialmente a diferença de idades percentual ia sempre diminuindo, portanto é normal que ultrapasse. E portanto eu aqui queria dizer que de facto há uns anos havia percentualmente uma grande diferença. Mas já não é, tem razão. Bem, eu considero o nosso país terrível, porque quando estamos a andar num caminho, começamos a andar bem num caminho, começamos a inventar outros caminhos e começamos a ouvir outros caminhos e dizer, porque é que não se faz isto? Ora, vamos lá ver, usando até a explicação inicial muito bem feita pelo João Pedro, o nosso país começou com valorização orgânica por via aeróbia. Certíssima. Ou seja, uma primeira fase de fermentação aeróbia em que eu faço um remeximento, controle de umidade e injeto oxigênio, o ar, não é? E, portanto, faço uma fermentação acelerada que dependerá em 2, 3 semanas, depois depende das tecnologias, mas temos, vamos dizer, em 3 semanas ou um mês no máximo, é uma fermentação acelerada, e depois temos uma maturação, onde só há revolvimento, já não há mais fornecimento de oxigênio e tudo se trata. E foi assim que nós tivemos 3 instalações em Setúbal, Trato-Lixo e Lisboa. E funcionaram. O que é que elas mostraram? Mostraram-nos é que se entra lixo, e agora lixo no sentido depreciativo, sai lixo. Isto é, muito mais importante que se os senhores de Setúbal estavam a operar bem, ou os de Lisboa, ou os da Trato-Lixo estavam bem, era qual era a qualidade do que estava a entrar. E foi aí que se percebeu que não deviam entrar resíduos indiferenciados, mas deviam entrar resíduos, recolha orgânica. Percebeu-se ao fim de 40 anos. Não é? Estamos a falar, isto era na década de 80, princípios de 90, e agora estamos em 2020. Ora, quando se avança com a digestão anaeróbia, a digestão anaeróbia é exatamente a mesma coisa, só que a primeira fase, em vez de ser aeróbia, é anaeróbia. Tem a vantagem de produzir biogás, que tem valor económico, mas depois também tem a fase de maturação para termos um composto conforme a legislação. E então, a nossa legislação e as diretivas europeias, tal como estão, cada vez mais exigentes, obrigam-nos mesmo a ter essa fase de maturação. Agora, não há um sistema melhor que o outro. Aliás, nós em Portugal começámos a chamar TMBs a esse sistema, que quer dizer tratamento mecânico ou biológico, como se os primeiros sistemas aeróbios não tivessem tratamento mecânico. Ora, todos eles tinham à cabeça os crivos, a separação de ferrosos, alumínios e tudo mais. São 2 tecnologias. Têm que ser vistas em termos económicos. A fermentação aeróbica permite ter instalações de menor dimensão, uma grande facilidade de operação, mas obviamente um custo de exploração elevado. As outras já precisam de investimento muito mais elevado, mais complexidade de operação, mas depois um custo de exploração mais baixo. Aqui é uma questão de engenharia. Vamos olhar o que é que se adapta. Porquê é que eu estou com esta insistência? Porque nós temos uma série de intermunicipais que vão ter que ver aumentadas as capacidades de valorização orgânica. À medida que, obviamente, se estamos hoje em dia a recolher 5 ou 10% e queremos recolher 75%, temos que aumentar a capacidade orgânica. E é bom que se perceba que não temos que ir obrigatoriamente para a digestão anaeróbica.
porque senão depois a questão seguinte é onde é que está o financiamento. Não há financiamento, então não se faz nada. Não, se calhar podemos fazer, olha, não produzimos biogás, mas fazemos o composto. Quanto à sua questão, devemos preocupar-nos com uma ou com a outra. Eu acho que mesmo assim é de facto uma pergunta muito pertinente, porque nós nos esgotos, e por isso nada se inventa, tudo vem ao continuar, nos esgotos há muitos anos que temos digestões anaeróbias das lamas. Há muitos anos. E já me aconteceu, em algumas indústrias, principalmente indústrias agropecuárias, tudo está a funcionar muito bem, temos um digestor anaeróbio a funcionar muito bem, produz energia elétrica que vai fazendo o aquecimento dos pavilhões, tudo está a correr muito bem, e de repente, passado uns tempos, chamam-nos e dizem: epá, isto agora não está a funcionar nada bem. E aí o que é que aconteceu? Bem, quando vamos lá, vamos ver que eles desviaram toda a produção de eletricidade para os seus pavilhões, esquecendo-se de aquecer o digestor anaeróbio. Lá está. Em vez de ser dado a prioridade ao produto, à razão por que está ali a instalação, começou-se a ser dar a prioridade àquele ganho adicional da energia. Portanto, qual é o meu medo? O meu medo é que, se nas instalações de resíduos eu começar a dar a prioridade ao biometano e fixar no biometano, e quanto mais biometano eu der, principalmente depois posso o biometano ter um valor económico, esquecer-me que aquilo que está ali é uma instalação de tratamento de resíduos. Mas diga uma coisa, o biometano vai mudar alguma coisa ao nível do aproveitamento da matéria orgânica? Eu tenho que manter as temperaturas dentro do digestor. E portanto, parte do biometano serve-me para aquecer o digestor. Se eu me esquecer o digestor, tudo vem por aí abaixo. Já há um salto, quando falamos em biometano, já estamos a falar de um upgrade do biogás para o biometano. Sim, Há aqui na matéria orgânica alguma coisa que muda? Não há a ver. Nada. Há aquela questão que vimos, se entra lixo, sai lixo. Ou seja, qual é a maior preocupação que eu tenho que ter nas atuais instalações de biorresíduos, por via anaeróbia? É a qualidade do que entra. É que enquanto a valorização orgânica é mais robusta, com mais oxigênio, mais revolvimento, mais coisas, ela vai se aguentando, a digestão anaeróbia não é tão robusta, é mais sensível à qualidade dos resíduos. Eu costumava dizer que os micro-organismos anaeróbios são bastante mais sensíveis do que os micro-organismos aeróbios, isso não há dúvida nenhuma. Eu acho que a sua pergunta também vai neste sentido, ou pode ir, não sei se é exatamente, estamos a tentar interpretar. Obviamente que a discussão, existindo uma opção por uma digestão anaeróbia, que, como diz o professor, e é verdade, é certamente um processo mais, diria, exige um controle mais rigoroso que uma compostagem aeróbia, que é de facto mais fácil de operar, mas a digestão anaeróbia tem esta vantagem. No final, produz um produto que é incomensuravelmente mais valorizável, economicamente mais rentável que o composto. Infelizmente, é assim. A questão diferente é, tendo o mesmo produto biogás, que era a sua pergunta, o que fazer dele? Há duas opções, essencialmente. Há uma opção que tem sido hoje maioritária, já existem outras opções, como já iremos ver. É pena que o Paulo hoje não esteja cá, porque ele de facto é detentor de uma delas. Mas o biogás, essencialmente, é queimado em motores de cogeração, produz calor que é usado no processo, para aquecer os digestores, nomeadamente, enfim, cá em Portugal só para isso, e produz energia elétrica, que até há bem pouco tempo era o veículo mais simples e mais clean de gerar uma mais-valia, porque conhecia-se as suas condições de injeção na rede, havia um sistema de apoio que dava 110 euros por cada megawatt-hora elétrico, portanto era conhecido, era claro, era transparente, era fácil de fazer. Há 10 anos atrás já era possível produzir biometano, não é absolutamente nada de muito inovador. Na altura, porventura, há 10 anos atrás, se calhar a tecnologia de upgrade, de limpeza, de passagem do biogás a biometano, talvez tivessem um custo de CAPEX maior, certamente, do que tem hoje. Hoje, certamente, que esses custos reduziram-se e acredito que hoje, olhando para os dois veículos, o custo de CAPEX induzido por uma passagem de biogás a biometano ou de biogás a eletricidade hão de ser equivalentes, admito eu. Agora, no entanto, o que é preciso perceber é o produto final, qual é a valorização que tem. Essa que, de facto, é que é uma grande questão. Enfim, foi anunciado também pela Sra. Ministra, porque a Sra. Ministra, o lançamento de um concurso
para, enfim, para projetos de aquisição última de biometano produzidos neste tipo de instalações. O valor que está a ser avançado, penso que é de 60 e poucos euros por megawatt, neste caso térmico, não elétrico, parece-me que seja um valor baixo para aquilo que consiga justificar estes investimentos. Parece, ok? Outra coisa, porventura diferente, mas se calhar é também um dos assuntos que temos vindo a discutir no Fórum de Biorresíduos no dia 19, será para as instalações já hoje construídas, que já estão hoje a produzir biogás, essa decisão pode ser talvez, diria, mais fácil, mais evidente. Agora, como sabemos, e divergimos um bocadinho para aqui, no plano de ação de biometano, o que está em cima da mesa não é exatamente só transformar quem hoje produz biogás em energia elétrica, é passar a fazê-lo em biometano, é ampliar de uma forma significativa a produção de biometano a partir de outras, o aumento de capacidade de gestão anaeróbica, que é digamos, a operação unitária sempre necessária. E ainda hoje estava numa reunião. De facto, há muitos projetos, nomeadamente não só no domínio dos resíduos sólidos urbanos, mas em fluentes viniculturas, em Portugal e em Espanha. E na indústria. E na indústria, para poder aproveitar esse mesmo potencial. Portanto, eu diria que, inevitavelmente, se tiver que apostar, a produção do biometano vai ser certamente uma grande realidade, porque, até do ponto de vista, não disse isso, e termino, se calhar já estou a ter muito esta é a segunda intervenção, ao fim e ao cabo, do ponto de vista térmico, obviamente que aproveitar o biometano para fonte de calor, seja injetado na rede, é claramente, do ponto de vista de eficiência energética, bastante melhor do que de energia elétrica. Teremos uns 37%, quanto muito, dos motores mais eficientes, enquanto nesta outra via temos 70% ou mais, se calhar, de eficiência. Portanto, do ponto de vista ambiental, até será interessante. Agora, é preciso que os incentivos estejam alinhados para que essa estratégia acabe por ser uma realidade. Isso. Terminar? Estou cá como convidado. Não, mas não sei se quer acrescentar alguma coisa. Não, eu julgo que tudo aquilo que foi dito agora é muito interessante. Eu coloco-me agora num papel de investidor e de empresário. Eu não sei se eu avançava. Porque há um aspecto que os nossos governos, independentemente da cor, e os nossos Ministérios do Ambiente, independente da cor, têm de perceber. É que todos os projetos privados, de empresas privadas, têm que ter uma rentabilidade assegurada. Não pode haver surpresas. Nós temos que saber o que é que vai acontecer nos próximos 10 anos. E neste momento eu não tenho a certeza o que é que vai acontecer nos próximos 10 anos relativamente ao biometano. Vai ser financiado, não vai ser financiado, vai ser comprado, não vai ser comprado. Quais são as facilidades que vão ser dadas, não é? Fala-me no digerido, será que vai mudar a legislação, não vai mudar a legislação? Ou seja, há tantas indefinições neste momento que eu acredito que um empresário pense 10 vezes antes de tomar uma decisão. Muito bem. E nós avançamos para a parte final do nosso podcast, que passa pela nomeação da figura do mês e depois passaremos também à indicação da decisão do mês. Eu posso inverter pela figura do mês. Posso inverter? Dava mais jeito de inverter. À vontade. Dava mais jeito, já perceberá porquê. A decisão do mês que elegi foi, de facto, a publicação da revisão do ANILEX, ou seja, a revisão do Decreto-Lei 24 pelo Decreto-Lei 34, até calhou bem para a memórica, que de facto vem agilizar e simplificar o licenciamento das entidades gestoras, em particular do sistema de depósito e reembolso. E aproveito para dizer que essa legislação não foi publicada no dia 17 de maio e no dia 31 de maio foi emitida já a primeira licença, neste caso para o STR Portugal, para, enfim, diria que teve certamente um determinado contexto, mas a verdade é que, ao fim de vários anos, temos finalmente uma entidade gestora em Portugal licenciada para gerir o STR e já o temos desde 31 de maio. Para mim é a decisão do mês. 31 de maio, STR com licença. A decisão ou a figura do mês? Mas agora podemos começar pela decisão. Vou confundi-lo também. Eu começo pela personalidade. A minha personalidade são os municípios, os pequenos municípios, com toda a sua escassez de recursos e de meios e de competências humanas para resolver, continuam a querer responder a todos os milhares de formulários e pedidos
burocráticos com que os estão todos os dias a bombardear. E acho que são, de facto, há pouco referimos isso, são a pedra-chave. Muito bem. Sem eles não aplica. Isto é a personalidade. Quanto à decisão. Deixe-me baralhá-los. A minha decisão é o do aeroporto. Já sei que foi o mês passado, não foi este mesmo, também. E porquê é que foi o aeroporto? É que finalmente vimos um governo tomar uma decisão que tem um bocadinho de... contraria muitos pareceres dos grandes especialistas e personalidades que aparecem, não é? Todos os dias aparecem novos especialistas, portanto não houve aqui um medo de contrariar e tomou-se uma decisão. E eu sei que nos resíduos eu só vou conseguir resolver a fração o resto quando tiver um governo que tome uma decisão em detrimento dos muitos especialistas que dizem que para não se decidir. Muito bem. Muito bem, como poderão imaginar, a figura, enfim, acho que estou à vontade para fazer porque ainda não o tinha feito, enfim, outras pessoas que aqui estiveram já tinham identificado essa figura como figura, são basicamente as novas responsáveis políticos do Ministério do Ambiente e Energia, no caso a senhora Ministra Maria da Graça Carvalho, do Secretário de Estado, Mídia Sousa, para além da Secretária de Estado de Energia, naturalmente, mas eu identifico como, de facto, como a figura do mês, no caso, teríamos, provavelmente, expectativas, mas agora não se tornam apenas expectativas. Houve, de facto, decisões, aquela que acabei de referir, e também penso também é do conhecimento de todos, o processo que já se encontra em consulta de interessados, das licenças de todas as entidades gestoras dos diferentes sistemas de responsabilidade alargada do produtor, que estão neste momento em processo de consulta de interessados, e, portanto, deu-se claramente, obviamente não foi um processo que nasceu do vazio, como diria o Dr. António Guterres, claro que está um trabalho de base de suporte, e a transição que foi feita entre os dois gabinetes foi certamente muito importante para que isso fosse uma realidade, mas a verdade é que é neste momento que estes processos estão em curso e, portanto, parece de facto existir neste atual elenco governativo essa capacidade de dar de facto não só marcar um gol com esta licença que há pouco referi, como também dar esta iniciativa grande para todos estes processos que já muito eram esperados e eram necessários. Portanto, a figura do mês é Graça Carvalho. Sim, eu diria a Sra. Ministra Graça Carvalho e o Sr. Secretário de Estado também, e Ministro Sousa, de facto, todo o elenco será certamente mais responsável para resíduos, sim. Muito bem, esta conversa vai seguir no dia 19 de junho, no segundo Fórum Biorresíduos. Teremos a oportunidade de tratar de todos estes assuntos de forma muito intensa, seguramente. Será no Teatro do Campo Alegre, no Porto. Até lá, e no mês que vem temos o nosso quarto podcast sobre resíduos. Muito obrigado.